Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Miriam Navarro e este é o quinto vídeo do meu diário de leitura de Os Miseráveis. Sim, leitura concluída e eu vou dizer para vocês, que leitura! E é por isso que esse vídeo será um pouco diferente dos outros. Eu não fiz um roteiro porque eu realmente quero abrir o meu coração e contar um pouco da experiência de leitura dessa obra, que foi muito profunda, foi uma experiência quase espiritual, digamos assim, que mexeu muito com as minhas estruturas, que me tirou o sono, que me emocionou e me trouxe reflexões realmente profundas. Então é provável que esse vídeo fique bem comprido, mas se você tiver interesse em acompanhar, seja bem-vindo. Seja bem-vindo também para expor as suas opiniões aqui nos comentários. E também, por favor, se vocês conhecerem livros tão fantásticos como esse, também deixe as suas indicações aqui nos comentários. Então nós vamos falar sobre a quinta parte, última parte do livro, que se chama Jean Valjean, em que nós veremos o desfecho dessa história maravilhosa e de cada personagem. Então vamos começar retomando o que tinha acontecido na quarta parte, a construção da barricada na rua La Chanvrerie, liderada por Enjolras e os amigos de Marius. Nós já falamos os personagens que foram para lá, cada um com a sua motivação. E nesse momento nós adentramos a realidade ali da barricada. A proporção era de uma centena de homens para milhares do exército, da Guarda Nacional. Esses homens, eles eram idealistas, eles procuravam restabelecer os ideais da Revolução Francesa. Eles estavam cansados de ver o sofrimento das pessoas e ainda a monarquia imperando, ainda o conceito de direito divino em relação ao rei. Então, eles eram idealistas. E eles levantaram essa barricada esperando o apoio da população num momento muito importante, que foi a morte do general Lamarque. E ali eles esperavam que o povo se levantasse contra Luiz Felipe e pudesse então buscar uma França mais justa, mais igualitária. Mas não foi isso que aconteceu. Esses homens, de repente, se viram sozinhos, né, sem recursos, com pouquíssimos recursos, tanto humanos quanto de armas, e eles se veem também sem comida, sem nada, somente com o seu ideal, com a sua coragem e com a sua vontade de fazer um país diferente. Algo que eu esqueci de falar na quarta parte é que o Javert se infiltrou entre os insurgentes e ele estava lá entre eles, mas acabou sendo reconhecido pelo Gavroche e feito prisioneiro. E falando em Gavroche, um dos personagens mais apaixonantes, mais tocantes desse livro, ele também está na barricada e de repente começa a faltar munição, começam a faltar armas, os insurgentes começam a ficar meio desanimados e ele transpõe a barricada que está toda sendo cercada pela Guarda Nacional e ele vai recolher os armamentos dos soldados que já estão mortos. Ele vai recolhendo, vai enchendo uma cesta. E quando os guardas que estão ali de tocaia percebem a presença dele, começam a atirar. E ele é morto no meio daquela situação tão ruim, tão difícil.
E mesmo sendo atacado por tiros, antes de morrer ele cantava e zombava dos guardas e exaltava a República. Depois nós temos uma breve passagem que mostra os irmãozinhos de Gavroche, aqueles que foram acolhidos por ele no elefante, vagando pelo jardim de Luxemburgo. E um burguês se aproxima com o seu filho e demonstra mais preocupação e mais caridade pelas aves que estão ali na fonte, que ele supõe estar com fome, do que por aquelas crianças, a quem ele julga vagabundos, a escória da sociedade. E Victor Hugo aqui aproveita para fazer uma crítica ferrenha aos pensadores, aquelas pessoas que defendem tantas causas, mas essas pessoas não se preocupavam com o ser humano, com a fome de uma criança. E aí na página 1270 ele diz assim: a indiferença desses pensadores é, segundo dizem alguns, uma filosofia superior. Pode ser, mas nessa superioridade há enfermidade. Pode-se ser imortal e coxo, exemplo, Vulcano. Pode-se ser mais que um homem e menos que homem. O incompleto imenso está na natureza. Quem sabe se o sol não é um cego? Mas e então, em quem confiar? Quem ousaria dizer que o sol é falso? Assim, os próprios gênios, certos altíssimos humanos, homens astros, poderiam enganar-se? O que está lá em cima, no alto, no ápice, no zênite? O que envia sobre a terra tanta claridade enxergaria pouco, enxergaria mal, não enxergaria? Não é desesperador? Não. Mas então, o que há acima do sol? Deus. Enfim, a Guarda Nacional vem com tudo para cima da barricada e os revoltosos ali resistem o máximo que podem, mas de repente ficam sem condições de continuar a sua luta. A barricada é invadida e eles buscam abrigo nas casas vizinhas, mas ninguém abre-lhes as portas. Então eles se escondem, se abrigam em uma taverna, mas essa taverna também logo é invadida e ali há um grande massacre. E tem uma cena muito importante, muito bonita, que é quando Enjolras e um de seus amigos é fuzilado segurando a bandeira da revolução, acreditando no seu ideal até o fim. Como eu disse na quarta parte, que terminou com Jean Valjean saindo de sua casa rumo à barricada, ele chegou lá para ajudar, ele salvou muitas vidas, mas não feriu ninguém. Ele fez tudo da forma como ele achava que seria correto. E o mais interessante é que ele pede que o grupo deixe Javert em suas mãos, para que ele fizesse justiça, para que ele tivesse a sua vingança. E então ele poupa a vida de Javert, ele simula o assassinato dele e acaba liberando ele da barricada. E quando a confusão realmente explode e a barricada é tomada, Marius leva um tiro e Jean Valjean o põe sobre os ombros e faz de tudo para salvar a sua vida. Ele entra por uma abertura do esgoto e se lança na Paris subterrânea para fugir de todo aquele caos e poupar a vida daquele jovem a quem Cosette amava. Mesmo sabendo que se eles ficassem juntos, ele teria que se afastar de Cosette para sempre. E nesse momento em que ele se encontra no esgoto, Victor Hugo faz toda uma reflexão também sobre essa cidade subterrânea. Ele propõe soluções, ele fala de formas como tornar os adjetos humanos em algo lucrativo. Ele ressalta também nomes
de homens que se importaram com esse problema, que mapearam o esgoto, que arriscaram ou até mesmo perderam as suas vidas na manutenção desse sistema. E enfim, ele fala bastante aí dessa parte, ou seja, ele chama atenção para mais uma coisa que ninguém quer falar, que é uma coisa suja, imunda, desprezível, mas ele coloca o seu personagem naquele lugar para chamar a atenção para esse problema. E ali no esgoto, Jean Valjean corre muitos perigos, inclusive ele se vê preso em um atoleiro e faz de tudo para... Ele fica só com a cabeça de fora e ergue Marius acima de sua cabeça para salvá-lo. Percorre vários quilômetros até encontrar uma saída. E quando enfim ele encontra uma saída, uma grade, ela está trancada. Mesmo ele forçando, mesmo ele fazendo de tudo, a grade não cede e ele pensa estar perdido. Até porque Javert disse que estaria no seu encalço, mesmo ele salvando a sua vida, ele não deixaria de cumprir a lei. E também havia uma patrulha ali próximo aos esgotos, porque eles suspeitavam que alguns dos revoltosos pudessem ter fugido pelo esgoto. Mas, para surpresa de Jean Valjean, alguém aparece lá no meio daquela escuridão, daquela sujeira, e é o Thénardier. E ele tem a chave da grade, porque depois de fugir da cadeia, ele passou a se refugiar nos esgotos de Paris. Thénardier, vendo aquela situação, pensa que Jean Valjean assassinou o moço que ele estava carregando, a fim de roubá-lo e depois jogá-lo no rio. Então ele pede dinheiro para Jean Valjean em troca da chave, da sua liberdade, para sair ali do esgoto. E Jean Valjean dá ali tudo o que ele tem e o Thénardier abre a grade. Só que quando ele sai, ele topa com quem? Logo com o Javert, que está prontinho ali para prendê-lo. Marius, moribundo, inconsciente, nem imagina o que está acontecendo. E Jean Valjean pede para que Javert lhe dê só o tempo de levar Marius à sua casa, ou seja, a casa de seu avô, para que ele receba cuidados médicos. Depois de deixar Marius a salvo em seu lar, Jean Valjean pede a Javert para ir à sua casa, explicar tudo para Cosette e deixar tudo organizado. Javert permite. Mas neste momento, ele entra num grande dilema. A benfeitoria de Jean Valjean para com a sua vida, poupando ali na barricada, começa a pesar sua consciência. E ele entra num conflito muito grande, afinal, ele era um exímio cumpridor da lei. E como ele poderia deixar livre um antigo forçado, um fugitivo da polícia? E então, nós temos o desfecho desse personagem. Em meio ao seu tormento, ele se lança ao rio e tira a própria vida. E então, nós temos a reconciliação de Marius com o avô, que, gente, é muito linda também. O avô estava definhando de saudade, sentindo falta de Marius. Marius vem todo armado contra o avô, mas diante dos seus cuidados, da sua compreensão, ele também acaba cedendo, eles se abraçam, eles choram. E é muito bonito, é muito emocionante. E então começam os preparativos do casamento de Marius e Cosette. E Marius nem desconfia que quem salvou a sua vida fora Jean Valjean. O casamento é lindo, todos estão felizes, mas no dia seguinte, Jean Valjean decide confessar toda a verdade a Marius. Ele diz que era um antigo forçado e conta toda essa história, que pegou Cosette porque ela era órfã.
e que até hoje ele era um homem fora da lei e por isso que ele precisava se afastar, que ele não podia morar com eles como o casal desejava. Cosette chegou a preparar um quarto maravilhoso para o pai, mas ele se sentia ainda culpado. Jean Valjean se sentia indigno de penetrar na vida daquela família, sendo quem era. Outro fator interessante é que Jean Valjean havia guardado uma grande quantia de dinheiro para o futuro de Cosette, portanto ela estava garantida e segura e ele poderia se afastar. Ele só pediu a Marius que permitisse que ele a visitasse de vez em quando, numa sala inferior, nada de entrar pela porta principal. Ele só queria estar junto daquela que representava sua vida, sua alegria, o seu renascimento como homem. E nesse momento a gente começa a sentir muita raiva do Marius, porque ele começa a julgar Jean Valjean e ele acredita que o dinheiro é roubado e que ele de fato assassinou Javert. Então ele concorda com o afastamento de Jean Valjean e vai fazendo de tudo para que Cosette se esqueça dele e vai interferindo também nas visitas até que Jean Valjean desiste. E então Jean Valjean começa a definhar, começa a ficar muito triste, muito doente, desejando a morte por não mais poder ver Cosette. E ele achava que isso era o justo, afinal ele era quem era. E ele se agarra às roupinhas de Cosette, aquelas roupinhas que ele lhe deu no dia em que a tirou das garras do Thénardier, e dissolve toda a sua vida ali em lágrimas. Cosette foi tocando a sua vida, vez ou outra mandava uma criada da casa para obter notícias de seu pai, mas ele mandava dizer que estava viajando, que não estava na cidade. E o Victor Hugo faz um comentário muito interessante na página 1477. Ele diz assim: de resto, aquilo que em certos casos e de forma dura demais chamamos de ingratidão dos filhos, nem sempre é uma coisa tão digna de censura como se acredita. É a ingratidão da natureza. A natureza, como já dissemos de outra feita, olha para a frente, divide os seres vivos em criaturas que chegam e em criaturas que partem. As que partem viram-se para a sombra, as que chegam voltam-se para a luz. Vem daí um afastamento que por parte dos velhos é fatal e por parte dos jovens é involuntário. Esse afastamento, em princípio insensível, aumenta lentamente como toda separação de ramos. Os ramos se desprendem do tronco, afastam-se dele, mas não é sua culpa. A juventude vai para onde há alegria, para as festas, para os amores, para a viva luminosidade. A velhice caminha para o fim. Não se perdem de vista, mas não há mais união. Os jovens sentem o resfriamento da vida, os velhos o resfriamento do túmulo. Não devemos acusar essas pobres crianças. E aí, gente, o Thénardier reaparece. Ele reaparece para chantagear Marius. Ele diz que tem uma informação muito importante sobre o pai de sua noiva e que ele só diria se Marius pagasse. Mas Marius já estava sabendo de tudo e repeliu essa chantagem de Thénardier. E embora ainda cultivasse aquela dívida por ele ter salvo a vida de seu pai, então ele dá algum dinheiro sim. Mas no meio dessa conversa, Thénardier acaba revelando que viu Jean Valjean carregando um morto pelos esgotos e que pretendia se livrar dele após roubá-lo e matá-lo. Marius, enfim, descobre quem foi o seu salvador e ele sente um pesar muito grande e ele quer muito reparar as coisas. Uma vírgula aqui, sobre a família Thénardier. Então, Eponine já estava morta, Gavroche já estava morto, as duas crianças continuavam abandonadas pelas ruas,
A mulher de Thénardier havia morrido na cadeia, então só restavam o homem e a sua filha Zelma. Com o dinheiro que Marius lhe deu, ele acabou fugindo para a América, mas não pense que ele se redimiu não. Lá ele se tornou um traficante de escravos. Marius então quer se redimir com o sogro, quer beijar os seus pés, quer trazê-lo de volta à sua casa, quer lhe dar um lugar de honra. Então ele pega Cosette e sai correndo em direção à casa de Jean Valjean. Chegando lá, ele encontra o homem moribundo. Todas as verdades são reveladas, tudo que tinha para ser dito é dito. Jean Valjean fica muito feliz em contemplar Cosette pela última vez. E quando alguém lhe pergunta se ele precisa de um padre para abençoá-lo em seus últimos momentos de vida, ele diz que não precisa, porque ele começa a contemplar o bispo. Ai, gente, olha só que coisa mais linda! E o livro termina com a descrição do local onde Jean Valjean é enterrado, num lugar bem afastado, sem identificação, e diz que só havia uma inscrição a lápis, que a própria chuva e o tempo viriam a apagar, e que dizia assim: ele dorme, embora a sorte tenha lhe sido bem estranha. Ele vivia, morreu quando não teve mais seu anjo. A coisa simplesmente veio por ela mesma, assim como a noite chega quando o dia se vai. Então, para completar essa leitura, eu fui assistir ao musical com a Anne Hathaway. É um musical de 2003. E, meu Deus, que obra fenomenal! Que coisa mais linda as representações, sabe? A adaptação da obra, as canções, a expressão dos personagens, a musicalidade, a harmonia, a orquestração, a interpretação, meu Deus, abalou minhas estruturas, abalou demais, demais, demais. Eu recomendo muito que todos vocês leiam essa obra e assistam ao musical, que vocês se permitam serem transformados por essas ideias de amor, de justiça, de fraternidade, de igualdade, pregadas aqui por Victor Hugo. Ele fala muito sobre o sentido da vida, ele fala muito sobre o amor ao próximo, sobre como viver a verdadeira religião, amando uns aos outros. Enfim, eu não sei se eu consegui transmitir o quanto esse livro foi importante para mim. Eu acho que é impossível transmitir aqui com palavras a emoção que eu senti ao longo desses 3 meses e com esse desfecho perfeito que teve essa história. Então eu só quero dizer, leiam, leiam, ainda que demore muito tempo, ainda que vocês levem 1 ano para ler essa obra. É um livro que todo mundo deveria ler e principalmente deveria ser uma leitura obrigatória para os governantes do nosso país. Ai, gente, é isso. Não tenho mais palavras. Cada um precisa viver a sua experiência com esse livro. E aqui eu encerro meu diário de leitura de Os Miseráveis, de Victor Hugo. Um beijo e até a próxima. Tchau.